Bom dia a todos. Com grande alegria que eu quero apresentar a vocês o Marcos. As crianças podem subir, peço desculpa. O Marcos, ele é um zootecnista no mestrado. Eu conheci há 7 anos atrás um treinamento da AME com um grupo de missionários que estava prestes a ser enviado para o campo. E aí nós convivemos, nós tivemos um tempo de edificação mútua. Depois nós nos encontramos na Indonésia, para um outro encontro, um outro retiro de missionários. Nos encontramos também em Sevilha, também em encontro de pastores. Agora aqui em Lisboa, em São Paulo nós nos encontramos também. E durante todo esse tempo eu tenho sido muito edificado pelo MET. Na realidade, aquilo que melhor a igreja tem, as pessoas mais abençoadas que eu conheço, são os missionários transculturais. São pessoas que deixam tudo, família, país, cultura, carreira profissional, e vão para lugares remotos, como a Indonésia, que tem tsunami, tem vulcão, tem terremoto, tem perseguição, e dão a sua vida ali por amor aos locais, e enfrentando toda a sua dificuldade, muitas vezes até financeira. E aí nós vemos a mão de Deus abençoando grandemente essas pessoas, pessoas que estão nesses contextos, mas são de uma alegria, de um contentamento, de um fervor extraordinário. Mas também eu diria que as igrejas mais abençoadas que eu conheço são as igrejas que enviam, apoiam, dão direção espiritual, dão apoio financeiro a esses missionários que estão nesses lugares. Então, é com grande alegria que eu passo a palavra ao Mate e que nós somos certamente abençoados por ele. Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui visitando essa igreja, o pastor Rodolfo, todos os irmãos queridos, o meu querido pastor e mentor, Osmar. E, na verdade, eu que sou abençoado. Eu estou muito humilde de falar que eu abençoo a vida dele. Eu sou muito edificado. Sou brasileiro e trabalho com missão transcultural já há 7 anos, ou um pouco mais. E vou contar um pouquinho da história para vocês de Sumatra, a ilha menos evangelizada do planeta, com mais de 52 povos que têm muito pouco acesso ou nenhum acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. E para mim é uma alegria, na verdade, nesses últimos semanas eu tenho falado, Senhor, me dá um louvor para renovar o meu coração. Sabe aqueles momentos onde você precisa de um renovo, de algo que vem do Senhor, e essa manhã, esse vem assim como estás, para renovou meu coração. Então, o livro ouvir em português, eu não tenho ouvido faz um tempo. Que bom, que alegria. Então, Sumatra é uma das maiores ilhas que tem na Indonésia. A Indonésia é o 4º maior país populoso do mundo, com 240 milhões de habitantes. 7 mil ilhas. É um arquipélago, um país considerado o maior país muçulmano do mundo, que não é uma república islâmica, mas é um país, a sua maioria, muçulmana. Então, eu quero compartilhar com vocês como se fosse uma história em quadrinhos. Eu quero falar da palavra de Deus no meio da ação missionária. E tudo que a gente for mostrar hoje aqui, os textos citados, o que Deus fala contigo, a tua percepção de missão, vai ser o que eu trago para edificar a igreja nesse lugar aqui em Portugal. Amém? Então, eu e minha esposa e meu filho, minha esposa Betina, meu filho Thomas, nós somos missionários e nossa paixão é trabalhar entre povos não alcançados. Temos um clamor do Senhor que Ele colocou no meu coração. Mas tudo começou quando eu não sabia o que era missão e não gostava de missão. Lá no Brasil, quando alguém veio na minha igreja, Igreja Batista Sião, em Maringá, no Paraná,
Inclusive, eu peço oração dos irmãos para a nossa igreja enviadora, passado por várias dificuldades nesse tempo. Eu fui desafiado ali na igreja, a servir com a minha profissão. Então, eu fui formado em zootecnia e o que eu entendo mesmo é de vaca. Mas, na verdade, alguém queria usar o conhecimento com vaca, com pasto, com cana-de-açúcar, com galinha, para fazer missão. E eu não imaginava nunca que alguém ia precisar disso para ir num país da Ásia, usar galinha para... Eu acho que eu vou celular, desculpa. Hora de orar. No segundo bolso. Desculpa. Então, ora. E a minha esposa é veterinária e também fazia missão. E a gente se encontrou e falamos, nós temos essa plataforma, essa paixão de trabalhar com animais em comum e para usar isso para o reino. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai em um lugar que as pessoas estão passando fome, não tem perspectiva de emprego, se você ensina ela a criar uma galinha, a produzir ovos, e ela faz disso um pequeno negócio, gera renda, gera alimento, abençoa a comunidade, gera conexão com os demais, então é uma excelente plataforma. O que nós queremos é abrir o caminho para o Evangelho entrar. E as galinhas servem para isso também, você sabia? Bom, e nós temos esse amor por povos não alcançados, alguma experiência com plantação de igreja, treinamento de líderes, e o que a gente chama de agribusiness as mission, usar a agricultura, a produção animal como plataforma de missão. Nós também somos fundadores de uma organização chamada World Nations. Temos entrado em vários outros países também, no Egito, no sertão brasileiro, em outros lugares por aí onde o Senhor tem nos levado. Nós cremos que o último mandamento de Jesus Cristo é a nossa primeira prioridade. E qual é esse último mandamento? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E todas as nações ali, do grego, significa todos os grupos étnicos. E quando a gente fala de grupos étnicos, a gente não fala apenas de uma nação como Portugal. Mas aqui dentro tem muitos povos diferentes. Diferentes grupos étnicos, etnias. Na Indonésia, eles falam cerca de 500 diferentes línguas. E são 700 grupos diferentes. Então, cada uma daquelas cores ali na ilha de Sumatra é um grupo étnico diferente. Eles têm uma cultura muito diferente. Porque é uma ilha tão não alcançada no século XXI. Pelas diferenças de língua, não é nem dialeto. Às vezes, eu estou falando aqui um português brasileiro, espero que vocês possam entender. Mas lá na Indonésia não é isso. Na Indonésia é uma língua local oficial, e aí quando você vai lá numa outra vila, eles falam a língua deles. Muitas vezes eu já encontrei pessoas um pouco mais velhas, que eu fui falar a língua indonésia, que eu também falo, e a pessoa não sabia falar comigo. E eu fiquei, você não fala a língua oficial do meu país? Não, porque a pessoa apenas fala a língua daquele povo, dentro desse país tão grande. Então, nós estamos focados em 3 povos não alcançados ali na ilha de Sumatra, que são praticamente 100% da outra fé. Muitos deles não têm evangelho traduzido na língua deles, não tem igrejas locais como essa, não existe, e não tem nenhuma presença de cristãos ou missionários. Então, são considerados povos não alcançados. Muitos poucos com a presença de algum trabalhador cristão. Isso é algo que nós, igrejas, precisamos
ser despertado na intercessão, na oração, no ID. Eu tenho caminhado um pouquinho com o Rui, com a Débora, e tenho algumas reuniões com eles. Estou tão feliz, quero, se eles estiverem aí assistindo, mandar um abraço para eles, para a Pequena Luz, parabéns à família. Eles são tão preciosos e têm feito aí a campanha. Você já pegou o seu ovo e escreveu em Indonésia? Como que é a história Ajudar é Canja? Foi o Rui que apareceu. Então, vou contar para vocês a história aqui. Quando eu morava na Indonésia, como solteiro, eu conheci uma família de pastores, pastor Jefferson e a esposa Yafene. Eles tinham uma filhinha, a Austin, e a gente começou a caminhar junto, e ali a gente está no KFC, tudo tem a ver com galinha, vamos ver a história toda. Então a gente está comendo frango frito. E aí a gente tem esse chamado, eu estava servindo lá na Indonésia, ajudando alguns produtores ali de vaca leiteira, sempre tentando entrar em algumas áreas muito rural, muito floresta, muito campos. Então, a minha profissão ali tem, se você é da área de agrárias, da área de rural, vem. Mas eu tenho o convite para outras profissões também. Volta um pouquinho. Vou contar uma história aqui para vocês com umas fotos. Só mais um. Isso. E junto nós decidimos montar uma organização, uma ONG, uma NGO, ali na Indonésia, chamada Real Love Indonésia, para servirmos a comunidade. Então, iniciamos lá, e logo o Jefferson e a Fanny ficaram grávidos novamente. E nisso eu já estava casado com minha esposa, tem toda uma história. Aqui vocês vão ver a outra filhinha deles. Quando eles ficaram grávidos, eles vieram para mim, para minha esposa, e falaram assim: a gente gostaria que vocês dessem o nome da nossa filha. Eu falei: você tá maluco? Já pensou? Você pedir para alguém dar o nome do seu filho? A gente ficou... Então eu fiquei esperando por meses para que ele esquecesse. Eu não queria a gente, não. O que é isso? Como que... Já pensou? Bom, pelo menos na minha cultura, no meu estado, mas nunca que eu vou pedir para ninguém dar nome do meu filho. E aí eles pediram para a gente dar o nome. Na verdade, na cultura indonésia, é como se fosse um padrinho, alguém que eles querem muito bem para apadrinhar o filho. E a gente tentou que ele esquecesse de todo jeito. Aí chegou próximo de ganhar o neném, ele perguntou: e aí, tem o nome? E nisso eu e minha esposa, a gente estava assim: será que é verdade, né? Não quero mais tocar no assunto, porque eu não quero que ele, realmente, eu não quero essa responsabilidade. Já pensou você dar um nome que a pessoa não gosta, o teu filho? E aí a estratégia do nome foi o seguinte: eu apareci com 3 nomes. Falei: olha, eu tenho uma lista aqui, você escolhe dessa lista. E daí eu jogo de volta para ele. Então, um dos nomes que ele escolheu, e daí ela foi nomeada, é a Naomi. E a gente amou esse nome, e eles também gostaram muito do nome dela, então é a nossa afilhada. O que significa que quando a gente chega num povo local, que não fala a nossa língua, que pensam de uma forma tão diferente, mas que amam o Senhor, o que você deseja ali naquele povo é que eles te aceitam como povo do próprio povo. É como que eles se aceitam. Aqui, para mim, é mais fácil. Eu sinto como parte da herança de brasileiro. O Portugal, a gente fala português na rua. É tão interessante para mim. É a minha primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui em Portugal. Mas é diferente. Eu sinto uma raiz. Mas quando você vai para a Ásia, para outro país que não fala a tua língua, é diferente. Então, ouvir o louvor em português, para mim, fala o meu coração. Mas quando eu estou na Indonésia, em indonésio, pregação em indonésio, louvor em indonésio, e ali, conversando com ele, tudo em indonésio. Então, quando o povo local abriu o coração, ele nos chamou
para ser um padrinho do filho dele, significa que nós estamos avançando, adentrando, e queremos influenciar esse povo para amar o Senhor. Queremos que eles conheçam o Senhor e o façam conhecido. Então, quando eu venho aqui falar para vocês, eu quero que vocês conheçam o Senhor e o façam conhecido. E junto com a minha esposa, daí a gente namorou via Skype por vários meses, 12 horas de diferença, e oramos. E aí ela foi para a Indonésia me visitar o projeto, para saber o que ela estava se metendo, né? Aí noivamos, aí tem uma plaquinha ali, ó, tudo é com animais. Mais um. E daí casamos nos Estados Unidos e também casamos lá na Indonésia. Eles casaram a gente e tivemos um filho, Thomas. E juntos, como famílias, construindo algo para o Senhor, nós lançamos a Amor Real Indonésia e a World Nations. E tudo que eu quero dizer para vocês hoje é que vai ser uma pequena semente de fé, se você crer. Quando estamos trabalhando com o povo indonésio, bem no começo, nós tínhamos questões muito práticas. Nós sabemos da necessidade do povo para conhecer Jesus, para conhecer o Evangelho, para se converter, para começar a ver a restauração que o Reino de Deus traz, Jesus Cristo traz na vida das pessoas. Nós queremos umas questões bem práticas. Como que nós podemos fortalecer o povo local na fé? Aqueles que já creem, porque existem alguns que creem ali na Indonésia. Então, existem algumas igrejas, em alguns lugares. Como que nós podemos treiná-los? Muitos jovens estavam se dispersando, não queriam mais saber, porque a igreja estava morrendo. Se você não treina a próxima geração de líderes, a igreja começa a morrer. Os anciões vão sendo upgrade para o céu, e sempre fica. Nós precisamos continuar formando os líderes, pastor Rodolfo. Como nós podemos alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Como podemos ir desses que já são alcançados para aqueles que nunca ouviram falar? Como que nós podemos gerar um impacto? Nós temos um chamado. Eu, você, nós temos algo para fazer para o Senhor. O Senhor não morreu na cruz, a graça não foi em vão sobre a tua vida. Que ela não seja em vão. Que haja um senso de comissão, de responsabilidade sobre a sua vida. E que nessa terra, por onde você estiver, aqui em Lisboa, por onde você passar, que você deseje fazer algo para que não seja em vão. Somos salvos pela graça. Se você fizer, tudo bem. Se não fizer, tudo bem. Mas aquele que ama não consegue ficar calado. Não consegue conter. E como podemos deixar um legado para o Senhor ali na Ilha de Sumatra, nesse lugar onde o Senhor nos enviou? E aí começamos a pensar e tivemos um sonho. Um sonho de começar algo que a gente não tinha muito ouvido falar. Um centro de treinamento e missões. Uma escola de teologia que as pessoas também seriam treinadas. Com a parte de produção de animais, criação de galinha, com a parte de produção de pimenta, de vegetais, com a parte de computação, com a parte de business, mas também teologia. A gente queria fortalecer os cristãos locais, treinar os nacionais, multiplicar, porque como família, nós não temos lá esse impacto. Vamos conhecer algumas famílias, conhecer algumas pessoas, mas somos estrangeiros, não falamos a língua a nível tão fluente que esses povos não alcançados, eles não falam a língua local, eles falam outra língua. Como que nós podemos, a melhor estratégia sempre é alcançar o povo do próprio país. E para que eles se empoderem do Evangelho. Seja deles, assim como o Evangelho é teu, povo de Portugal.
O evangelho que seja deles e não algo estrangeiro. Não algo do western. Mas que seja deles. E como nós podemos também multiplicar os nossos esforços? Se nós treinarmos os locais, eles vão poder entrar nas vilas que nós não podemos entrar. Que vamos levantar muito suspeita como entrarmos. Então a gente quer ficar capacitando, abençoando e multiplicando os nossos esforços com novos líderes que possam entrar nessas vilas. E eles possam ter uma plataforma, como eu falei, muito rural. E enviar o seu próprio povo nacional para alcançar esses nacionais. E aí eu queria abrir com vocês em Mateus 17, 20, pedir a algum homem com uma voz bem forte para ler para nós. Mateus capítulo 17, versículo 20. Quem tem uma voz aí de trovão? Pode ser a tua voz, meu irmão, não precisa de trovão, usa a tua voz. Quem pode ler para nós? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, esse monte: move daqui para lá. Você crê que você pode mover uma montanha? Quanto tempo levaria para mover um monte? Na Indonésia é cheio de vulcões e montes muito grandes. Quanto tempo levaria para mover um monte de um lugar para o outro? Será que se a gente tivesse um monte aqui e a gente falasse: nós precisamos de 2 milhões de euros, 200 mil trabalhadores, 300 mil tratores, alguém que vai falar da visão todos os dias, e nós vamos trabalhar por 20 anos movendo a Terra. Será que a gente vai consegue mover o mundo? É algo ainda difícil de crer. Mas se você trabalhar 40 anos, 50, a gente é tão imediatista que a gente já quer postar no Facebook: eu orei e movi um monte. Se a gente trabalhar 50 anos, se a gente trabalhar 150 anos, será que a gente morre? Será que a fé não vai ser exigida em cada etapa do processo? Às vezes a gente ora e não vê instantâneo, Facebook instantâneo. Daí a gente ia falar: mas a minha fé mas acho que na vontade de Deus. Daí, muitas vezes, no processo daquilo que nós queremos, daquilo que nós queremos fazer para o Senhor, existem dificuldades. O trator quebra, as pessoas desistem, o dinheiro não chega. Você só leva pancada, e aí você começa a desfalecer na tua fé. Mas se você crê o tamanho de um grão de mostarda, porque a semente do grão de mostarda é tão pequena, mas quando você planta, ela se torna uma árvore estrondosa. A vida que está ali dentro daquele grão, tão pequeno, serve para gerar sombra, e fruto, e alimento, e ninhos para animais. Então tá. Daí, como o pastor Jefferson falou, vamos montar um centro de treinamento ministerial. Aí eu pensei: tudo bem, então vamos começar na garagem da tua casa, chamar alguns jovens e vamos começar ali a falar sobre a importância do evangelho. Ele falou: mas aqui na Indonésia, se a gente não fizer algo oficial, os pais não vão deixar seus filhos ir, não vai acontecer.
Nós precisamos realmente fazer algo oficial. Então eu falei, mas... Pô, aí eu olho para mim a circunstância. A gente olha para a circunstância. Você olha para o tamanho do monte, não para o tamanho de Deus. Eu falei, eu sou uma família pobre, de um país pobre, e venho aqui para a Indonésia, que é pobre, com um pastor pobre. A única coisa que eu posso te dar é um abraço e orar por você. Mas a oração é a principal ferramenta. Então, a gente, muitas vezes, não, tá bom, o que a gente precisa então para começar um centro de treinamento? A gente precisa de um terreno. Tá, a gente precisa de um terreno. E que tamanho é esse terreno? É um terreno que vai caber construir, mas a gente... Não, a gente vai construir, tá bom, vamos construir. Chegamos em alguns terrenos, começamos a procurar, e a minha fé, a fé do pastor Jefferson, nós começamos a envolver a comunidade, começou ali a mexer, será, né? Muitas vezes a gente fica assim, mas será? A fé, a gente fica... Chegamos em alguns terrenos e colocávamos os nossos pés e falávamos, Senhor, é esse terreno que o Senhor tem para nós? Chegávamos no outro terreno e orávamos, Senhor, é aqui que o Senhor tem para nós? Dá-nos o terreno. Dá-nos este monte. Dá-nos este povo, Senhor. O Senhor me chamou aqui, eu estava lá no Brasil. Não tinha nada a ver com isso. Agora eu estou aqui. Agora o Senhor precisa mover as coisas. Porque eu vou crer. Eu não vou parar de crer. E aí, começamos a orar pelo terreno. Trouxemos a igreja local, começamos a... O que a gente faz? A gente pega as nossas mãos, clama ao Senhor, louva o Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é lindo, porque a misericórdia se renova, porque Ele nos proveu até aqui. Graças a Deus, essa manhã eu tive um café da manhã, comi o pão, o Senhor tem provido. Começamos a declarar as promessas, a fidelidade, agradecer, falar, Senhor, é esse terreno. E aí, fui 2 anos orando por terreno, até que uma oportunidade de comprar um terreno apareceu. E aí, o Senhor mandou o dinheiro. Apareceu o terreno, apareceu o valor, e a gente começou a falar, olha, gente, é isso aqui que o Senhor está fazendo. Vocês creem? E a gente sempre na fé, tamanho vamos mostrar, 2 anos, 2013 e 2014. Chegamos num lugar onde a gente comprou o terreno, nivelou o terreno, porque cada hora que você faz uma coisa, tem uma coisa nova. A gente comprou o terreno, a gente não sabia que tem que limpar o terreno. Aí limpa o terreno, tem que nivelar o terreno. A gente comprou no meio da floresta, a Indonésia é jungle, floresta. Então vamos desmatar a floresta, abre a floresta num lugar onde pode, limpa, tira a madeira, vamos usar a madeira também. Outra coisa, você quer ver milagre? Eles existem. Mas Deus faz milagre quando você usa tudo que você tem. Até o limite, assim, ó. Senhor, você me dá de novo. Se o Senhor não quiser, eu não faço, mas eu também não me movo quando o Senhor não quiser. Se você crê que vem do Senhor, que Ele está te dando a tua mão para fazer. Ele te deu o recurso. Às vezes a gente fala assim, mas eu não posso tocar, isso aqui é muito precioso, Deus. Usa tudo menos isso. E a gente guarda o talento, o bolso, e não usa. A gente enterra. E a gente chegou várias vezes. Não tem dinheiro, não tem condição, a circunstância é essa, mas é esse terreno, Senhor. E Ele foi abrir. Então tá, construímos, começamos lá, limpamos, e agora chegamos num lugar onde a gente tinha feito aqui, ó, tudo que a gente podia fazer. Ó, com a mão, gente, pega pedra. Vamos pegar pedra. Tem pedra aí? Pega pedra. Tem negócio para cavar? Instrumentos? Vamos cavar. Vamos fazer a fundação. Vamos usar tudo que a gente tem. Chegamos ali, ó, onde a gente usou madeira. Trouxemos pessoas para alinhar a madeira. Vamos começar a fazer as laterais da parede. Chegou num lugar onde, com as madeiras que a gente fazia a lateral, e muitos dos prédios na Indonésia, alguns, né, principalmente nessa região de terremoto, é de madeira, porque dança. Chacoalhou, dançou, né? Mas
E aqui nos Estados Unidos também, muitas coisas é de madeira. E aí, a chuva, o calor, a umidade, a temperatura, começou a apodrecer todas as madeiras que a gente tinha colocado ali. E a gente precisava de um telhado para cobrir, para continuar. E agora não tem telhado, não tem dinheiro para o telhado. Ah, Senhor, a madeira está apodrecendo. E agora? Chegamos de novo no limite, não tem mais nada. Você olha para o bolso está curado. E aí? Começando atrás, o povo para orar, de joelho. Volta mais um, você revelou o segredo. Vamos orar. E o povo orando, clamando. Gente, nesse tempo, a nossa fé está sendo mexida. Está sendo desafiada a crer um pouco mais, a insistir um pouco mais. Você olha e não vê. Você olha para o céu e não vê a nuvem da chuva que você está clamando. E aí, passou um tempo, 2016, o telhado veio, $7 mil. O telhado. E a gente fala assim, Senhor, só o Senhor mesmo. Próximo. Aqui, essa foto eu amo, porque ali o telhado já está sendo instalado, mas lá dentro você vê a filhinha do pastor Jefferson Austin, para você ver a imensidão de um sonho que começou comendo frango frito. Para você ver a fé do tamanho de grão de mostarda. Tudo bem, vamos continuando. E aí, em dezembro de 2016, a gente estava quase lá. A gente começou a ver alguma coisa aparecendo. Está aparecendo que é eu não sei se é essa palavra, um galpão. A gente vai treinar a gente ou vai criar frango? O que a gente vai fazer? Não sabe. O pastor Jefferson ali não dá para ver muito bem. Mas em fevereiro do ano de 2017, nós demos um lançamento. Nossa escola de missão e teologia, missão da graça. Que a graça do Senhor, esse favor imerecido, que nos possibilitou ali, ó. Eu nem consigo, só de ver o terreno assim, gente, retinho, ó. Eu já quero dar glória a Deus. Que era floresta daquele jeito lá, ó. Aquelas árvores davam para frente. Então, e aí nós demos um lançamento. Agora, a gente está num país que tudo é difícil de fazer. E que eles não estão querendo muito esse negócio de teologia, né? Nós vamos continuando. E aí tivemos reunião com a liderança local. Eu era o único estrangeiro naquela época, trabalhando com eles. Todo o restante são locais, pastores, famílias. E aí eles chamam eu de Golias. Eu sou o maiorzinho, né? Da turma, tudo pequenininho. São Golias de Jesus, na verdade. Mas eu amo essa foto porque não temos placa de denominação, nem de país, nem de nada. É só eu quero estar junto com eles. Então, eu fiz com a camisa local, eu quero fingir que eu sou do tamanho deles. A gente se sentir igual aqui. E, em março de 2017, para a glória do Senhor, os nossos primeiros alunos chegaram. 25 alunos do povo local. Jovens que vieram porque a gente começou a sonhar que eles viriam, sem saber. E começamos a conectar com alguns pastores de algumas igrejas. Cadê os seus jovens? Manda os seus jovens, aqueles que querem servir, aqueles que querem aprender. Eles começaram a vir. E aí, a primeira turma do nosso campus de Mission Training Center lá chegou. Eles estão sendo treinados em teologia, missões, agricultura sustentável, a questão da produção animal, negócios de computação, agente comunitário de saúde, que é algo que tem no Brasil, a pessoa vai de casa em casa, ver se tem foco de dengue, de malária, olha as crianças, como está a saúde da mãe, do filho. Gente, que coisa mais linda, que profissão mais missionária que a agente comunitário de saúde. Marca os outros para saber se eles estão, como que pode servir. Como que eu posso te servir? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Porque a gente veio aqui para servir. O Senhor não veio para ser servido.
Ele veio para servir. Nós somos servos. Próximo. E aí, no outro ano, no final do mesmo ano, a segunda turma entrou. Somos 40, no final de 2017. Começamos a ver essa multiplicação. Glória a Deus, que alegria, que responsabilidade, porque eles moram de tempo integral em campus. Então, esses alunos vêm de várias vilas, de vários lugares, são pessoas muito carentes. E aí eles têm que comer 3 vezes ao dia, têm que morar, têm que estudar. Bom, e aí? A gente tem que correr atrás de achar como vamos sustentar esses caras que vieram com desejo de servir, deixaram tudo. Próximo. E esse ano passado, 2018, mais alunos entraram. Terceira turma. Nós somos 55 alunos. Essa é a nossa família que está multiplicando e está crescendo. Nos alegramos por isso. Aí eu quero mostrar para vocês, rapidamente, também a comunidade de adoração. Gente, eu quero desejar a cada um de vocês, eu não sei quem vai, quem não vai, e se você puder ir ouvir esse povo quando eles louvam, eu acho que é a razão do terremoto. É com todo o pulmão. Você fica assim, eu nunca vi isso. Você se converte de novo. Assim, Jesus, eu preciso de ti. Que é lindo demais. Eles cantam. E assim, nós estamos trabalhando nessa tribo aqui. Eles foram alcançados por missionários alemães há 150 anos atrás. Mas eles nunca tiveram missionários que foram. E agora, o Senhor, nesse tempo, nos chamou, nos comissionou para levantar um povo que de alcançado e recebeu o Evangelho, agora vai levar o Evangelho e multiplicar. Que privilégio! Eu sempre oro, Senhor, não me deixe eu mesmo me desqualificar para algo que o Senhor tem feito ali, porque não sou eu. É a tua graça. E é o teu favor. E aí nós começamos a olhar ali no terreno do lado da nossa escola, tinha assim, esse terreno, nós queremos ter uma horta e um campo de treinamento. Vamos treiná-los em agricultura. E aí os alunos têm aula de teologia, de missão, e tem que trabalhar ali também na horta, né? Durante a tarde. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente começou a plantar. E os frutos começaram a vir. E aí, no topo desse monte que tem do lado, atrás da escola, eles falaram assim, nós gostaríamos de construir uma torre de oração, para a gente orar por todos aqueles que têm nos abençoado, aqueles que têm lembrado de nós, que têm ofertado, que têm orado, nós queremos orar por vocês. E aí eu pergunto para vocês agora, igreja, você consegue ver uma torre de oração ali, com os seus olhos da fé? Eu quero ver se você já está, o teu olho da fé começa a ser despertado, para ver coisas que não existem, mas que podem ser feitas por meio da fé. Eu falei, vamos construir uma torre de oração. Aí, construir uma torre de oração para orar por vocês. Por aquelas igrejas que têm se envolvido com a missão. Você imagina, às vezes, você nem sabe, mas existe um povo de outro lugar na Terra. Que enquanto aqui é dia, lá é noite, eles contam a tua vida e a tua família. Que responsabilidade. Nossos alunos, nós pensamos então o seguinte, vamos entrar e começar a abençoar a vila com as crianças. Os nossos próprios alunos, nós começamos a criar uma escolinha dominical, uma escolinha de bíblica durante o dia, algumas vezes por semana, onde os filhos podem vir e deixar as mães ter um tempo. Quem tem filho pequeno sabe, ou quem já teve, né? Deixa um tempo ali para a mãe respirar, bem que os nossos alunos vão cuidar. Nossos alunos seminaristas vão cuidar e vão ensinar a historinha bíblica para as crianças. Então a gente começou o ministério com as crianças da vila.
E aí a gente começa a ver a multiplicação daquilo que a gente sonhou um dia, se ramificando para um outro lugar, alcançando as crianças. Muitas delas eu não sei o nome, porque eu estou envolvido com o pessoal do treinamento. Então, os nossos jovens estão treinando as crianças ali. A fé e o tamanho de um grão de mostarda. Isso é Elias. Isso é Inias, na ilha de Inias. Em Sumatra também. Vamos fazer um playground para as crianças. Tem criança? Vamos ter diversão. E aí a gente começou a ver também que a população não tinha acesso à saúde em lugar nenhum. Não tem médico. Se você é da área de saúde, vem falar comigo no final do culto. Tem algo para você. Começamos a chamar médicos, amigos da área de saúde, para a gente também ensinar os nossos jovens na escola noções básicas de saúde, como lavar a mão. Vamos lá, os nossos jovens aprenderam como lavar a mão direito com sabão, que eles não usavam, e agora estão ensinando as mulheres com crianças da vila a lavar a mão antes de comer, depois de ir no banheiro. Saúde, princípio de saúde comunitária básico, que às vezes a gente não entende, que muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento. E se você vai para um lugar e começa a perceber que as pessoas estão tendo alguns tipos de doenças simples, que poderiam ser evitadas com a cuidado sanitário básico, isso não é um motivo assim, não lava a mão. Na verdade uma oportunidade de servir. E aí, nossa amiga, a doutora Marlis, da Áustria, veio para também ensinar aulas de saúde comunitária para os nossos alunos e ter clínica médica grátis para a população. Começamos a parte da clínica médica. Começamos a adentrar as vilas. Vamos entrando. Se ele deu uma brecha, a gente entra. E ano passado, em julho de 2018, a gente atendeu 477 pessoas, com médicos que vieram não só de fora, mas também médicos indonésios, que começaram a se interessar. Com medicação gratuita para o povo, de amor, de compaixão. E ali é assim, ó, a pessoa vem para a clínica médica, todos os alunos vêm também servir junto, eles são equipe de apoio, eles estão aprendendo, e a pessoa vem, passa pela triagem, vê o médico, e aí pega a receita com medicamento, passa na farmacinha gratuita ali, e antes de sair a gente tem que orar para ativar o medicamento. Às vezes a pessoa já sai curada, devolve. Mas, gente, nós precisamos achar qualquer coisa. E dali já começou a surgir, depois da clínica médica, batismos, porque as pessoas estão sendo servidas, amadas. E o que nós queremos é aquela pergunta, por que você está fazendo isso? Quem é você? Qual que é a razão que você está fazendo isso? Essa era a pergunta que eu estava esperando. Pergunta por que eu estou aqui? Por que eu estou te amando? E aí você vai encontrar a resposta que você estava procurando. Então, nós estamos movendo a montanha. Você crê? Se você crê, você vai falar dessa montanha. Move daqui para lá. E nada vos fará impossível. Você pode imaginar o que vai acontecer daqui 20 anos se a gente continuar insistindo? Daqui 40 anos. A minha oração, Senhor, eu gostaria de viver e ver a tua bondade na terra dos viventes. Me deixa servir por pelo menos mais 40 anos. Porque eu quero ver, porque eu estou tão animado. São tantos os desafios. Mas eu estou tão animado. Então, a missão não é só apenas vai lá, muda para a Indonésia. Mas é a pergunta, como eu posso te servir?
Não é sobre mim. É sobre eu te abençoar. Porque certamente o Senhor cuidará de você. Aquela horta lá que a gente viu, agora em abril de 2017, essa foto. Olha só como está. Segundo prédio. Apareceu assim, né? E aí já tem ali, ó, mandioca. Como é mandioca? É mandioca? Você conhece mandioca? Que bom, é muito bom. Próximo. Não, esse não cai. Próximo. E a gente tem reuniões com o pessoal da diretoria. Nós temos uma diretoria, porque se tornou uma organização, se tornou uma ONG. Tem tudo aquilo que começou a crescer, porque a gente começou a se organizar. Vamos se organizar? Vamos organizar? A gente quer fazer o quê? Vamos fazer algo para glorificar o nome do Senhor. O que eu posso usar? O que eu tenho? Eu falei, olha, eu conheço um pouco de galinha. Cada um foi falando o que pode fazer. A gente traz tudo junto e cria um negócio. As aulas com os alunos, para mim é um privilégio, uma honra de estar ali com os alunos, servindo, falando para eles, falando meu testemunho. O que você tem que falar? A gente fala assim, eu não sei o que falar. Eu não tenho o que falar. Sabe o que você precisa falar para as pessoas? Quem é Jesus para você? O que ele fez na tua vida? Seu testemunho. Não precisa ser a principal ferramenta que você tem. Quem é Jesus? Se lembre disso. Conte para as pessoas o que Jesus fez na tua vida. Senhor, Jesus me encontrou, estava tão perdido, que eu não sabia nem o endereço da minha casa. E ele tem transformado a minha história, a minha família, restaurado meu casamento. Tem sido uma nova história a ser contada, que não vai ser dos meus antepassados. É uma nova história. Começa a falar isso. A palavra diz que eles venceram o inimigo pelo testemunho e pelo sangue do Cordeiro. É só isso. Nós queremos ver jovens amando a palavra. E sentindo que é para eles. E sentindo que eles podem fazer. Aquilo que o Senhor criou eles para fazer. Aquilo que o Senhor te criou. Com um propósito, uma missão, um chamado. Para fazer aquilo que o Senhor. Nós queremos que eles entendam. E eu quero que vocês entendam. Que existe um propósito. Nós temos essa paixão para capacitar os outros e adicionar valor na vida das pessoas. Qual é a missão? Eu quero te servir. Eu quero adicionar valor na tua vida todos os dias. Encontre alguém, você adicionar valor, você abençoar, para você levantar, falar uma palavra de encorajamento. Faz isso na vida das pessoas. Semeie a palavra de Deus no coração das pessoas. Você vai ver os frutos que Deus tem para fazer. Então, a nossa visão, até 2020, desse projeto, é se tornar um seminário de bacharelado em teologia, validado pelo governo. Recebemos a certificação no passado, do governo indonésio, que não estava liberando para ninguém nos últimos 2 anos. Agora somos um bacharelado em teologia. Glória a Deus. É só ele que pode fazer essas coisas. Bota aqui. Nós queremos treinar 100 líderes até 2022. Já temos 55 jovens. Quando a gente fala líder, o que é líder? É aquele que vai servir. Nós queremos treinar pessoas que vão servir mais de 100 até 2022. Quando a gente começou a sonhar com isso e colocamos no papel, Senhor, será que 100 é o número? Eu falei, 100 é muito maluco, né? A gente conseguir 2. Mas a gente começou a sonhar 100 e orar pelos 100. O Senhor pode preencher e nos dar os 100 ou mais. E se o Senhor der menos também, glória a Deus, mas a visão que nós queremos crer, vamos trabalhar, é por 100. Pelo menos 100 até 2022. Nós estamos em 2019, começo, já tem 55. Acho que vai passar. Se Deus assim nos permitir.
Nós queremos ter uma clínica médica e dentista na vila onde não tem, e trazer pessoas de saúde para servir. Nós queremos, já estamos na negociação do terreno. Não tínhamos nada, estamos naquela fase, Senhor, é esse terreno? É aqui que o Senhor tem para nós? Nós queremos instalar um aviário, uma granja de frango, escola. Vamos treinar as pessoas como criar frango. Quem que criou frango aqui? Alguém? Não é legal? Eu amo. Gente, é muito legal. Se você soubesse como que a galinha é engraçada. E a gente criava frango no fundo da nossa casa. É muito legal. Tipo, e aí, eu lembro quando eu tive o nosso bebê, o Thomas, eu estava assim, né? E agora, você leva o filho para casa, faz a primeira viagem, você estava assim, o que eu vou fazer assim? Agora tinha uma pessoa que depende de mim, né? Um ser vivo que depende do cuidado, um bebezinho tão desprotegido. Aí a esposa também está cheia de emoção, acabou de ter... Eu lembro, uma semana depois que a gente teve o Thomas, ela estava chorando porque ele está crescendo muito rápido. Calma. Aí, eu lembro que eu estava sentado lá no fundo da minha casa, na varanda, e as galinhas estavam soltas, 2 galinhas, a pipoca e a papagaia. E elas estavam ciscando por ali, e daqui a pouco eu estava assim, desesperado, né? Agora eu tenho uma esposa que acabou de ter neném, o Rui deve saber. E tem um neném aqui para cuidar, e a educação da criança e tudo mais. Aí eu lembro que a minha galinha veio e pulou no meu colo. Eu falei, só você, papagaio, que vai fazer isso, né? E Jesus para mandar a galinha para te consolar. Enfim, então assim, tem um projeto que a gente fez uma vez na Índia, que eu fui ensinar alguns pequenos produtores a criar uma grande frango, um aviário pequeno de 100 aves, para sustentar o pastor que está trabalhando na obra. Então ele está trabalhando em tempo integral, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então ele está servindo, está evangelizando, está pregando e não tem sustento. E a gente, então vamos criar uma granja, um aviário de frango aqui, e daí o pessoal da igreja também trabalha aqui, e gera sustento para abençoar a família do pastor. O dia que vendeu a galinha, a gente vai tirar o salário, ou então, de vez em quando, dá o ovo, a gente faz alguma coisa. E o nome desse projeto é Adote uma Galinha e Salve o Mundo. Gente, as galinhas estão muito felizes. Então, nosso sonho ali, até 2022, nós queremos expandir, depois de 2022 a gente vai sonhar mais. Abrir uma escola de computação numa vila do povo não alcançado. Nós vamos começar, já tem igreja na Suécia que está nos ajudando a comprar os computadores. E nós vamos começar a servir o povo. Serve. A fórmula, gente. Serve, compartilha. Você já fez essa equação? Você já serviu? E aí quando a pessoa não está entendendo, aí você serve mais um pouquinho. Aí você serve mais um pouquinho, abre a sua casa, faz uma comida boa, mostra o teu tempero. Serve mais um pouco. Você vai ver o que o Evangelho pode fazer para aqueles que têm um coração disponível. Nós queremos plantar 20 igrejas, sonhamos 20 igrejas nas casas. Na verdade, lá seria um pequeno grupo familiar numa casa, não um prédio. Esses lugares fechados, famílias 5, 6 reunidos, adorando, lendo, proclamando o Evangelho, lendo a palavra. Já vou terminar, gente. Sei que vocês estão com fome. Vocês comerem galinha, vocês já lembram. Nós queremos levar 12 times de curto prazo. Já levamos 2 ano passado. E eu fico aqui o meu convite para vocês. Mobilizar profissionais que vão trabalhar de tempo integral. Já temos 6 famílias que estão vindo do Brasil, mudando para a Indonésia no próximo ano. Glória a Deus. O Senhor começa a mover corações. Então, nós somos... eu, pastor Jefferson, minha Fene, com a Austin, comendo frango frito, formação Amor Real Indonésia, World Nations, e dali somos 83 pessoas. Glória a Deus. O que o Senhor pode fazer?
uma pequena semente. Próximo. Então, o desafio que eu trago para essa igreja é a Grande Frango, é o aviário, grande em português do Brasil. Instalar um aviário nesse próximo ano que nós queremos, né? Que está ali, eu deixei um valor como desafio para a igreja, nós queremos ter as nossas galinhas. E profissionais de saúde, você profissional de saúde, venha nos ajudar a instalar essa clínica médica que nós já estamos comprando terreno. Então, esse é um desafio. Ore por nós, ore por isso. Ore, Senhor, nos dá essa galinha. Faça essas orações de uma frase só. Quando você lembrasse, Senhor, dá a galinha naquele bobo lá para salvar eles. É engraçado, eu tenho visto assim, o senso de humor do Senhor, porque o tema, como diz, eu terminei mestrado em produção de leite. Então, eu praticamente sou um bacólogo. Mas você chega lá, o senhor queria que eu trabalhasse com galinha. Eu falei, mas eu não sei agora com galinha. Eu vou pesquisar tudo de novo, vou aprender. E agora eu sou um galólogo. Mas eu trabalho com pessoas. E aí, você faz? Então, o senso de humor do Senhor é muito bom, porque a história da missão está sendo construída através da galinha, do frango, do ovo. E a gente usa qualquer coisa para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque dele, para ele, são todas essas coisas. Amém? Eu queria, nesse tempo, pedir uma licença para o pastor Rodolfo. E se você tem um chamado, se você crê que você tem um chamado, mas ainda não descobriu, eu queria te desafiar, principalmente homens. Nós somos de homens de Deus que a gente vê ali no nosso seminaristas, muitas mulheres estão sensíveis ao Espírito. Eu quero sensibilizar o coração dos homens nessa hora. Escutem a voz do Senhor. Se você tem um chamado, se você quer descobrir o teu chamado, se você quer renovar o teu chamado, eu queria pedir para você vir aqui na frente que eu quero orar por você. Porque um dia alguém orou por mim. E hoje eu quero desafiar. Vem aqui que eu vou orar por você. Aqui está o elemento simbólico do projeto a que fomos desafiados. E a ideia foi do Rui, e essa execução aqui foi do João Miguel. Então vocês viram isso no Facebook, etc. É exatamente isso. O nosso representa, simboliza o nosso compromisso de cooperarmos com a construção desse aviário lá na Indonésia. E queremos fazê-lo. E temos um primeiro compromisso, o primeiro evento para levantamento de fundos, que é um almoço missionário no dia 3 de fevereiro. Então, contamos com a participação de toda a igreja, certo? Contamos com a participação de toda a igreja. Vai ser uma canja, uma canja de galinha, certo? E vamos engrossar a canja, certo? Então, já coloca na agenda aí, certo? Participarmos desse almoço comunitário. Nós vamos cobrar, certo? Exatamente, para levantar fundos para esse projeto na Indonésia. E vamos ter outras atividades. E temos mais pessoas aqui que podem cooperar. Temos muita gente da área de saúde aqui na igreja que certamente podem tanto de medicina como de medicina dentária, que podem cooperar esporadicamente com esse projeto lá na Indonésia. Além daqueles que se levantaram e de todos nós, né? Todos nós podemos orar. Teremos viagens de curto prazo também. Então, podemos estar envolvidos em algumas iniciativas de curto prazo. Todos nós podemos contribuir. Então, nós assumimos esse compromisso com a Indonésia já há algum tempo e vamos agora dar passos nessa direção mais significativos. Obrigado, Matt, por nos visitar. É um grande prazer, um grande privilégio podermos participar do que Deus está a fazer na Indonésia e não só. E a nossa volta aqui também, na nossa própria vida, na nossa família e nos demais projetos da nossa igreja. Tá bem? Muito bem. O Joca pediu 2 minutos. Obrigado, Marcos. Esta igreja foi fundada por alguém que tinha a visão de ir para a Indonésia. E Deus desviou para Portugal.
Ou seja, Deus tinha chamado alguém para ir para 240 milhões e escolheu 10 milhões para ser abençoado. Quer dizer que esta igreja tem como compromisso trabalhar com a Indonésia no futuro. É uma coisa impressionante. E paradoxalmente, foi uma doença amarela que afastou o Rui de estar hoje com o Marco. Ele, das coisas que chateava é que a esposa e a filha não pudessem sair, mas que não podia estar na igreja hoje com o Marco. E ele disse, mas vai haver mais domingos? Não, ele está cá só este domingo. Então o Rui expressa o amor e o afeto sobre isso. Sobre a Indonésia, é só para dizer que a Débora, quando fez a decisão de ministério, nossa filha fez essa decisão, foi num dia em que comunicaram que morriam 300 mil pessoas por ano porque proclamavam Cristo. E ela mesmo assim levantou a mão e disse, eu estou aí para servir. Portanto, nós sensivelmente não gostamos muito da Indonésia. Há vulcões, há tsunamis, é muito longe, é um povo islâmico que persegue cristãos. Eu tenho uma relação com os indonésios como o Jonas e o Nive. Mas os meus filhos estão tocados pela Indonésia. Timor pertencia à Indonésia. Portugal fez o expansionismo económico, mas utilizou a tecnologia porque havia homens que queriam espalhar a fé e Cristo está na boca e nas palavras e no coração de Marte. E Deus abençoe. A oração vossa tem poder. Há uns sinais breves de que a Débora possa sair hoje. Há uma médica que levantou essa possibilidade. Continuem em oração, porque gostava que a doença amarela saísse na luz. Vamos prosseguir com o nosso